Graça e paz. Que alegria poder estar aqui com você. E eu queria continuar a nossa meditação no Salmo 39. O tema é a nossa esperança em Deus. Deus é a nossa esperança. E na segunda parte nós entendemos que, esperando em Deus, nós devemos primeiro desejar com sinceridade o seu perdão. Para o pecador, não há honra maior do que a de ser perdoado por Deus e ser recebido em sua presença como um filho. O maior de todos os desejos do nosso coração deveria ser o perdão de Deus. Tão intenso quanto o nosso desejo por viver de forma santa diante de Deus, deve ser o nosso desejo de sermos perdoados por Ele quando fracassamos em obedecê-lo. Depois de constatar tudo isso, o que Davi podia esperar de sua vida? O que esperar de uma vida tão curta, tão transitória? Ele responde: Tu és a minha esperança. Ele diz: E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. O que faz uma vida valer a pena não é a extensão dela, se vivemos muitos anos, ou se desfrutamos do bom e do melhor neste mundo, nem tampouco prestígio ilusório que este mundo oferece aos que a ele se devotam. O verdadeiro sentido da vida está em Deus, em vivermos cada instante para a sua glória, em buscarmos em cada momento honrá-lo com humildade, obediência e cuidando para vivermos em santidade de vida. David Brainerd, que viveu apenas 29 anos, mas devotou sua vida à evangelização dos índios norte-americanos, ou como Ash Green Simonton, que viveu somente 34 anos e plantou a igreja presbiteriana aqui no Brasil. Porque até então todas as missões evangélicas em nossa pátria eram voltadas somente para os imigrantes. Com certeza cada um de nós conhece alguém que viveu poucos anos, como estes dois homens citados, mas sua vida foi vivida para a glória de Deus. Davi clamou a Deus para que ele o livrasse de todas as suas iniquidades, suplicou sinceramente o perdão de Deus, porque o perdão de Deus é a maior honra que o pecador pode receber, e é a única que realmente importa. Ao rogar que fosse libertado de suas transgressões, ele atribuiu a Deus o louvor da justiça, enquanto se responsabiliza por toda a miséria que ora enfrenta. Ele diz: livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. No início deste salmo, Davi adotou o silêncio na presença do ímpio, para que este não tivesse nada do que zombar e blasfemar de Deus olhando para a sua vida. Ao temer ser deixado como vergonha ao insensato, Davi temia ser ridicularizado por eles, caso Deus não o perdoasse. Quanto também sofrer a vergonha da condenação que estes insensatos sofrerão. Isso só reforça ainda mais a verdade de que o que Davi mais desejava era o perdão, a misericórdia e a comunhão com Deus. Davi transparece o desejo que ele tinha da presença de Deus. Ele começa falando da sua oração, em seguida do seu grito por socorro, e termina dizendo das suas lágrimas diante de Deus. Esta degradação não é mera figura de retórica, que só serve para adornar o estilo ou para expressar a mesma coisa em uma diferente linguagem. Não, isso mostra que Davi deplorava sua condição de maneira sincera e do fundo do seu coração.
Ele diz: ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Davi refugiou-se em Deus e clamou por seu consolo. Davi reconhecia sua transitoriedade diante da eternidade de Deus. Ele sabia que ele era apenas um forasteiro, peregrino como todos os seus pais o foram. A figura do peregrino aplica-se a todos os crentes. Um peregrino sabe que nada tem além de sua pátria distante. Tudo que traz consigo não deve ser mais do que o necessário para atravessar essa longa e efêmera jornada. Seu coração não pode se apegar a este mundo, pois o seu tesouro está nos céus, na eternidade, ao lado de Deus. E Davi encerra esse salmo pedindo a Deus que lhe deixasse tomar um fôlego, uma pequena pausa na sua angústia, respirar, a fim de que tomasse um alento antes que ele partisse e deixasse de existir. Davi entende que Deus disciplina seus filhos, e este era o momento em que ele entendia estar sendo disciplinado por Deus. No entanto, ele buscou a Deus para receber alívio, tanto das aflições dessa vida, quanto das aflições causadas por Deus, em decorrência do seu castigo para com as nossas iniquidades. Só Ele pode nos livrar. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Quando você estiver sob o peso da mão de Deus, disciplinando-o, busque não apenas alívio, mas acima de tudo busque o perdão de Deus. Reconheça a fragilidade, a limitação e a transitoriedade da vida. Olhe para o eterno e o deseje mais que tudo. Você é um peregrino neste mundo. Nada aqui lhe pertence, e muito menos você pertence a qualquer coisa ou alguém neste mundo. Nada aqui deve preencher o meu e o seu coração. Nada aqui deve ser suficiente para nos iludir. Fomos criados e resgatados e chamados para viver para a glória de Deus, e só nisso nossa vida terá sentido, se vivermos na presença de Deus. Deus é a nossa única esperança. Fora dele, tudo é ilusão. Desconectada dele, nossa vida é efêmera, não apenas na duração, mas na consistência. É vaidade. Isto é nada. Vaidade significa aquilo que não tem valor. Deus é a sua única esperança. Pai, que o Senhor nos afaste de todas as nossas ilusões, todas as ilusões deste mundo, que não nos envolvamos nas mentiras deste mundo vil, que o nosso coração, uma vez tendo experimentado a sua graça e perdão, não queira nada mais, pois tudo o resto neste mundo é um vácuo diante da tua glória. Nos dá a alegria de desejarmos e de sermos plenamente satisfeitos em Ti, para que glorifiquemos o Teu santo nome, cada vez mais com a nossa fé e nossa confiança no Senhor. Assim clamamos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe. Beijo no seu coração, e que Cristo seja, que Deus seja a sua única esperança.